Oi, meninos! Vamos então para mais uma resolução de um exercício de lei de Hess. E eu vou fazer agora o exercício de número 4 da lista de lei de Hess, aquele que eu disse como um desafio. Bom, o exercício é um pouco mais complicado porque ele precisa que você monte primeiro a equação global. Mas eu já dei todas as dicas aí na observação que eu coloquei, né? Bom, a nossa equação global tem que formar esse produto, que é o MgOH2. Esse vai ser o nosso produto. Então, eu vou deixar ele já aí na posição final, né, no estado físico sólido. E aí, nós temos apenas que colocar os reagentes. Os reagentes são os elementos químicos necessários para a formação dessa base. Então, nós temos magnésio, então nós vamos precisar do magnésio sólido. Que olha aqui, ó, ele já tá até aqui na primeira equação, tá bom? Nós vamos precisar também do oxigênio, porque ele é, ó, a entalpia padrão, né, do hidróxido de magnésio, então nós vamos precisar do oxigênio. Como que eu encontro o oxigênio? Na forma do gás, o oxigênio de fórmula O2 gasoso. Vamos precisar também do gás hidrogênio, que é o H2 gasoso. E agora é só conferir se a equação está balanceada. E como podemos ver, a equação está balanceada. Um magnésio no reagente, um magnésio no produto. 2 oxigênios aqui, 2 vezes 1, 2 oxigênios aqui no meu produto. 2 vezes 1, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. A equação já está balanceada. Então, agora nós vamos trabalhar com as 3 equações que foi fornecida no exercício para somá-las e no final encontrarmos então essa equação que é a global. Essa daqui vai ser a minha equação global. Tá bom? Então, vamos lá. Nós devemos trabalhar com essas 3 equações que eu vou chamar de 1, 2 e 3. Então, vamos lá. O que eu tenho em comum na equação 1 e na minha global? O Mg. O O2 nós podemos identificar também que tem na número 1, mas ele também tem na número 3. E a minha sugestão é, por enquanto, deixa ele de lado e vamos dar preferência para o magnésio sólido, que aparece somente na primeira equação. Então, o que eu vou ter que fazer com a equação número 1? Eu quero 1 mol de magnésio, né, no reagente. Posição já está na mesma, reagente, reagente, mas número de mols, não, eu quero 1 e aqui eu tenho 2. Então, o que eu vou ter que fazer com a primeira equação inteira? Eu vou ter que dividi-la por 2. Toda a primeira equação, eu vou copiar ela na mesma posição, porém, eu vou ter que dividir todo mundo por 2. Então, como que vai ficar? Magnésio sólido mais meio de O2 gasoso, formando MgO, que é o óxido de magnésio sólido. ΔH continua negativo, porém, eu vou ter que pegar o 1203,6 e vou ter que dividir por 2, que fica 601,8 kJ. Essa é a primeira modificação que eu tive que fazer com a primeira equação global. Agora, vamos analisar a segunda equação. O que ela tem em comum com a minha global? Aqui, ó, nós temos o hidróxido de magnésio. E aqui também, ó, na global. Só que está em posições diferentes, né? Na minha equação 2, ele está no reagente e eu preciso que ele fique no produto. Então, o que eu vou fazer com a equação 2? Eu vou somente inverter a equação 2. O que está no reagente eu vou colocar no produto, o que está no produto eu coloco no reagente. Então, eu vou começar aqui, ó, com o produto, né, que é MgO sólido mais água líquida, formando MgOH2 e o ΔH continua com o mesmo valor, que é 37,1 kJ, porém, como eu inverti, agora eu vou ter que inverter o sinal.
Se ele era positivo, ele fica negativo, tá bom? E agora vamos então para a análise da terceira equação. O que eu tenho em comum da terceira equação com a minha global? O H2 e o H2. Como eu disse, ó, o O2 tem aqui e tem aqui também. Deixa ele de lado que no final vai dar tudo certo, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer com a equação 3? Como eu preciso só de 1 mol aqui, ó, de H2, antes da seta no reagente, ele já está antes da seta no reagente, só que ele tem 2 mols. Então, o que eu vou ter que fazer com toda essa equação que eu chamei de 3? Eu vou ter que dividi-la por 2. Como já está na posição correta, eu só vou dividir por 2. Então, vamos lá. Como que vai ficar a minha equação 3? Vou dividir todos os coeficientes, ó, aqui é 1 e aqui é 2. Então, vou dividir esses números aí por 2. Então, fica H2 gasoso mais meio de O2 gasoso, formando H2O líquido. Não vou trocar nada de posição. O ΔH continua com o mesmo sinal que é negativo, porém, agora eu vou ter que dividir esse valor de 571,7 por 2. Então, fica menos 285,9 quilojoules. Após fazer todas as modificações necessárias aqui, o que eu vou fazer? Eu vou somar as 3 equações. O que for igual e estiver em lados opostos em equações diferentes, como por exemplo, MgO sólido, 1 mol aqui, e 1 mol aqui, ó, um no produto e o outro no reagente, de equações diferentes, é claro, eu posso cortar. O que for ainda igual em lados opostos, como por exemplo a água, ó, água líquida, 1 mol e 1 mol, cortou tudo. Agora, o que for igual, estiver do mesmo lado, eu vou somar. Então, vamos começar agora a escrever o que sobrou. Antes da seta nos reagentes das 3 equações. Vou começar com a primeira equação, que antes da seta sobrou Mg sólido, 1. Na primeira equação sobrou meio de O2 e aqui também sobrou meio. Como esses dois estão antes da seta, eu vou somar os dois. Então, meio mais meio vai dar 1. Então, fica mais O2 gasoso. E o que mais que eu tenho? Sobrou aqui, ó, o H2. Porque esse daqui com esse daqui eu já somei e deu 1 O2. E aí, sobrou ainda o H2, mais H2 gasoso. Formando o quê? O que sobrou após a seta nos produtos? Somente o MgOH2. E para finalizar, então, o exercício, o que eu vou fazer? Vou somar os 3 ΔH aqui, ó. Todos negativos, né? Então, vou fazer a soma, ó. 601,8 mais 37,1 mais 285,9. São todos negativos, né? Vou fazer a soma desses aqui e é óbvio que nós vamos encontrar um valor negativo que corresponde a 924,8 quilojoules.